Sabe aquela notinha fiscal que a gente pega no supermercado e amassa no bolso? Pois é, a jornada dela é muito mais surpreendente do que parece. Hoje, a gente vai desvendar como esse simples pedacinho de papel viaja do nosso controle de gastos pessoal direto para o gigantesco universo do Big Data. E olha, tudo geralmente começa com uma dúvida bem comum, tipo essa que um usuário postou lá no Reddit. A pessoa queria um jeito de digitalizar os talões de compra para poder comparar os gastos no Excel. E vamos combinar, quem nunca se viu nessa situação, né? Com aquela pilha de recibos tentando entender para onde o dinheiro realmente foi no final do mês. É essa busca por clareza que dá o pontapé inicial na nossa história de hoje. Então, o nosso primeiro passo nasce justamente daquela frustração que todo mundo conhece. A vontade de transformar a bagunça do papel em dados digitais que finalmente façam algum sentido. Fazer esse controle na mão, convenhamos, é frustrante. E não é à toa que até os guias de educação financeira do governo falam exatamente disso. A gente esquece de anotar aquele cafezinho, o pequeno gasto aqui e ali, e quando vê, já perdeu totalmente a noção do todo. E tentar comparar o preço de um mesmo produto em meses diferentes, nossa, vira uma missão quase impossível. É um processo lento, demorado e que no fim das contas está cheio de falhas. E o sonho, claro, é este aqui. É conseguir sair daquela famosa caixa de sapatos lotada de recibos para chegar num painel de análise assim, limpo, visual, interativo. É a transformação de um monte de dado bruto em conhecimento de verdade sobre os nossos próprios hábitos. Ok, então como é que essa mágica acontece na prática? Bom, a primeira resposta, a mais óbvia que a gente encontra, é uma tecnologia chamada OCR. A ideia, a princípio, parece bem simples, né? Primeiro, a gente escaneia o recibo e cria uma imagem digital dele. Depois, um software de reconhecimento óptico de caracteres, o OCR, lê essa imagem e extrai o texto e os números. E por fim, esse texto vira um dado digital que a gente pode editar e usar numa planilha. Problema resolvido, certo? Bem, será? Pois é, a coisa não é tão simples assim. Porque extrair o texto é só o começo. A complexidade de verdade está em fazer o computador entender o que aquele amontoado de letras e números realmente significa. E é aqui que a gente entra no verdadeiro desafio dessa jornada, ter que lidar com dados que não seguem um padrão, os chamados dados desestruturados. E esse ponto é crucial. Como aponta essa tese da Universidade Federal de Alagoas, o campo de descrição do produto numa nota fiscal é basicamente um texto livre. Ou seja, cada loja, cada sistema, cada pessoa pode descrever o mesmo item de uma forma completamente diferente. E é só a gente bater o olho num exemplo real para entender o tamanho do problema. Olha isso, leite em pó integral fardo com 50 PCT. Ou esse outro, papel toalha FDC12 PCT/C02 UND-X30MT. Tem abreviação, tem várias unidades de medida na mesma linha, às vezes até erro de digitação. Um OCR simples se perde completamente nisso. Ele até extrai o texto, mas entender o que isso significa, nenhuma chance. Para conseguir organizar essa bagunça, a gente precisa de uma ferramenta muito mais poderosa. É aí que entra o processamento de linguagem natural, ou PLN. É o campo da inteligência artificial que se dedica a ensinar as máquinas a entenderem a nossa linguagem, a linguagem humana, com todas as suas nuances, suas ambiguidades, enfim, do jeito que a gente fala. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa diferença de complexidade. De um lado, a gente tem o texto todo confuso que a máquina recebe, do outro, a estrutura de uma rede neural, que é basicamente o cérebro da IA. É esse cérebro que vai conseguir interpretar aquele texto, entender que PCT é pacote e que CX.C12 é uma caixa com 12 unidades. É um salto tecnológico gigantesco. Agora vamos levar essa conversa para um outro nível. Vamos sair da nossa notinha fiscal e pensar numa escala massiva. O que acontece quando essa mesma tecnologia é usada para analisar milhões de documentos fiscais de um país inteiro? Pois bem, a Receita Federal aqui do Brasil tinha exatamente esse desafio. Pensa só, milhões de declarações de importação chegam todo ano, cada uma com descrições de produtos escritas de 1000 formas diferentes. Analisar isso manualmente? Impossível. A solução foi um sistema de inteligência artificial chamado Cizan. E o resultado é simplesmente impressionante. Ao selecionar só 1% dos casos para uma análise mais profunda, a inteligência artificial do Cizan se mostrou 22 vezes mais eficaz em identificar declarações com irregularidades do que os métodos antigos. 22 vezes. É muita coisa. O que o sistema faz na prática é o seguinte: para cada item importado, a IA calcula a probabilidade de ter algum erro ali, como uma classificação fiscal incorreta.
E mais, ela chega a estimar o retorno esperado em reais se um auditor for verificar. Ela transforma a intuição do auditor em probabilidade matemática, permitindo que eles foquem no que realmente importa. Mas, para mim, a parte mais fascinante é esta aqui. A IA não só aponta um possível erro, ela explica o porquê, em linguagem natural, como se fosse um colega de trabalho super experiente te dando um toque. Ela sugere classificações alternativas para o produto, mostra as probabilidades e detalha as consequências de cada uma. É a colaboração entre a inteligência humana e artificial no seu nível mais alto. Mas é claro, lidar com essa quantidade de dados, seja de uma declaração de importação ou de um simples recibo de supermercado, nos leva a uma questão fundamental: a responsabilidade. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, coloca uma lógica clara em tudo isso. Basicamente, os dados devem ser usados apenas para aquela finalidade combinada e só se pode coletar o mínimo necessário. E a segurança e a transparência não são opcionais. É preciso proteger as informações e ser muito claro sobre como elas são usadas. Olha só que jornada! A gente começou com um desejo simples de organizar recibos numa planilha e terminou num sistema de inteligência artificial que audita o comércio internacional de um país inteiro. A jornada dos nossos dados é longa e cada vez mais complexa. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual será o próximo passo nessa evolução? Para onde os nossos dados irão a seguir?